Olá, amigos. O cidadão de olho na segurança pública. No dia 22 de dezembro de 2011, e sem tranquilidade para esse cidadão que procura estar de olho na segurança pública. Os jornais de hoje trazem lado a lado, o jornal Estado de São Paulo, por exemplo, trazem lado a lado duas notícias extremamente graves. Um tenente-coronel, comandante de batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que é preso junto com outros policiais militares, acusado de ligações com o tráfico, de ligações com o crime organizado, mas é posto em liberdade por decisão de um juiz que, em sua sentença de liberdade provisória, aponta graves distorções na investigação levada a efeito pela Polícia Civil, que conduziu à prisão preventiva desse comandante da Polícia Militar, apontando distorções graves, apontando distorções deliberadas na investigação para prejudicar os investigados. Ficamos todos tontos a verificar quem pode ter razão nessa história. Mas não podemos nos esquecer de que grande parte do sucesso da criminalidade em todo o país se deve a essa questão da corrupção policial. A corrupção policial, assim como a corrupção em todas as esferas da administração pública e a corrupção em todas as esferas da vida social, é um fato no país. Precisa ser combatida com toda a força, com todo o denodo, com toda energia pelas pessoas de bem. Pessoas de bem que não podem ficar anestesiadas, que não podem aceitar isso como algo natural, que tem que lutar todo o tempo para que a administração pública seja proba, realmente proba. E isso não é prática de virtude, porque honestidade não é virtude, é obrigação de qualquer ser humano vivente sobre a face da terra e obrigação principalmente do administrador público, principalmente do agente público. E ao lado dessa notícia, vemos lá um fato grotesco ocorrido no estado do Rio Grande do Sul. Uma equipe policial, Polícia Civil do Paraná, vai ao estado do Rio Grande do Sul sem conhecimento das autoridades locais, aparentemente para investigar um sequestro, e de fato o sequestro estava em andamento mesmo. Eram duas pessoas, dois empresários rurais do Paraná que tinham sido sequestrados e levados para o Rio Grande do Sul. No meio dessa história, entram num entreveiro com um sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, matam o sargento, e em circunstâncias ainda não esclarecidas, alegando essa equipe policial que foi abordada à mão armada por esse sargento que não estava de serviço, estava em traje de serviço, uma história estranhíssima. E depois, com a repercussão do fato, vindo a lume que aquela equipe está lá atuando sem o conhecimento das autoridades do Rio Grande do Sul, essas autoridades policiais do Rio Grande do Sul assumem a ocorrência do sequestro, enquanto começam a investigar a morte do sargento, vão ao cativeiro que já tinha sido identificado e, na tentativa de libertar os reféns, não ferem sequer um dos criminosos, mas matam o refém. E ferem o outro refém, a outra vítima de sequestro, gravemente ferido, parece que escapa com vida. E vamos a ver que não há mocinho nessa história. Não há mocinho nessa história. Porque mesmo as duas vítimas, dois empresários rurais no estado do Paraná, foram apanhados nessa esparrela no Rio Grande do Sul porque aceitaram o convite de um determinado sujeito, que na verdade era o testa de ferro do grupo de criminosos, e os convenceu a ir ao estado do Rio Grande do Sul para adquirir uma máquina agrícola, uma colheitadeira, por preço vil, por preço baixíssimo, por preço incompatível com o preço de mercado. Ou seja, só podia ser, e eles tinham a obrigação de saber, porque são empresários rurais, produto de crime. Então eles foram ao Rio Grande do Sul movidos pela ganância e foram atuar como criminosos também, porque iriam praticar o crime de receptação de bem furtado ou roubado. E aí caem nessa armadilha, são sequestrados e os criminosos passam a pedir resgate à sua família. Não tem mocinho nessa história, é tudo bandido. A polícia incompetente, a polícia muito provavelmente corrupta, porque fazia uma investigação paralela, talvez movida por dinheiro, e as próprias vítimas, que só se tornaram vítimas pela sua ganância, porque se dispunham a comprar um bem
nitidamente, claramente, produto de crime. Vejam que história torpe, vejam como tudo precisa ser mudado a partir da própria sociedade. A partir da própria sociedade. No meu tempo de serviço ativo da Polícia Militar, não raro, pessoas me procuravam, não no quartel, não oficialmente, não formalmente com uma denúncia, mas me procuravam em caráter particular, às vezes até num encontro familiar. E lá, em tom de segredo, a boca pequena, vinham me contar um episódio de má conduta policial. Eu imediatamente puxava a minha caneta e o meu infalível bloco de anotações e já perguntava à pessoa: me informe o número da viatura policial e os nomes que você conseguiu ver, se conseguiu ver nas placas de identificação dos policiais. Na quase totalidade das vezes a resposta era: não, nada disso, eu só estou aqui denunciando esse fato, mas eu não quero me envolver. Então eu dizia: essa pessoa não quer se envolver, mas você está me denunciando um fato criminoso praticado por um policial. Você está dizendo que pagou propina a um policial e agora vem me dizer que não quer se envolver? Não. O que você quer é estragar a minha festa. Você é tão criminoso quanto o policial que recebeu a propina. Isso era uma verdade, porque tão criminoso é quem paga o preço da corrupção como aquele que aceita, aquele que é venal, o agente público que é venal em qualquer esfera. A venalidade está por aí campeando, basta ver os escândalos no ministério da atual presidente da República, os escândalos sem fim. Mas a venalidade campeia porque há uma tolerância social forte, importante em relação a ela. Se não houvesse essa tolerância social, necessariamente a corrupção seria reduzida ao mínimo, a corrupção dos agentes públicos seria reduzida ao mínimo. É preciso que a população reverta esse processo exatamente recusando-se a participar dele. Isso é extremamente importante para a reflexão de todos, de todas as pessoas de bem, todas as pessoas que se julgam pessoas de bem, todas as pessoas que se levantam todo dia de manhã para trabalhar, para zelar por sua família, para ajudar a construir o futuro do país, que não pode ser construído numa base como essa, não pode. Está nas mãos da população reverter a má conduta e exigir qualidade e trabalho probo de todas as instituições. Nós temos hoje suspeitas gravíssimas sobre o Poder Judiciário. A imprensa de hoje publica suspeitas até sobre ministros do Supremo Tribunal Federal. Sabemos que ninguém está infenso, nem o Ministério Público, nem a administração pública de modo geral, nem a polícia, nem os órgãos de fiscalização, muito menos o poder político nas três esferas, seja no legislativo ou no executivo. Mas tudo depende da decisão do povo brasileiro de não participar dos esquemas de corrupção. Isso é absolutamente fundamental. A tolerância produz este estado de coisas, assim como a tolerância com as drogas ou o anseio pelas drogas é que mantém a vitalidade do tráfico de entorpecentes. Porque os usuários hedonistas, aqueles que dizem que não são viciados e que deixam de utilizar quando quiserem, sustentam o tráfico, são partícipes, cúmplices dele. E, portanto, são cúmplices da matança dos policiais, verdadeiros bravos policiais que combatem o crime organizado e perdem a vida tão frequentemente. São cúmplices da matança da juventude que é destruída pela produção, pelo consumo de drogas no Brasil ou no exterior, passando pelo Brasil, para matar jovens também e destruir famílias na Europa e nos Estados Unidos. Se não houver consciência das pessoas, as coisas não mudarão. Então eu exorto você, cidadão de bem, cidadão de olho na segurança pública, a agir em consonância com a necessidade do país e do mundo. Não seja partícipe. Lute contra isso. E as coisas melhorarão. Um Feliz Natal a todos. Vamos nos lembrar do verdadeiro aniversariante. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Redentor da humanidade. E não dos Papais Noéis e renas voadoras que infestam essa data nos últimos tempos. Voltaremos em fevereiro, a não ser que haja um fato extraordinário. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.